A primeira coisa que vi foi a lei, na forma de uma forca. A segunda foi a riqueza, a sua riqueza, na forma de uma mulher morta de frio e de fome. A terceira foi o futuro, na forma de uma criança agonizante. A quarta foi a bondade, a verdade e a justiça, na figura de um nômade, que tinha como companheiro e amigo apenas um lobo. Chego hoje para mais um vídeo no Sujeito Literário, um vídeo onde vou falar de uma leitura que concluí recentemente e que me marcou demais, me marcou profundamente, um clássico da literatura. Estou falando de O Homem que Ri, de Victor Hugo, escritor francês, que publicou originalmente esta obra no ano de 1869. Portanto, ele publica este livro no século XIX. Mas nós somos convidados a pensar a respeito desta trama, nos transportando lá para o século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, com diversos acontecimentos históricos que precedem a situação que eu vou contar para vocês aqui do romance em si, mas que são importantes também para a contextualização, para a compreensão desta tão grande obra literária. Antes de mais nada, te convidar para que te inscrevas aqui no canal do Sujeito Literário. É muito importante que tu te inscrevas no canal, que tu comentes por aqui, que tu compartilhes este conteúdo, convide outras pessoas para que cheguem até aqui também. Vamos fazer com que este canal realmente possa chegar a mais pessoas. Isso é muito importante aqui na plataforma do YouTube, para que eu possa continuar produzindo conteúdo para vocês. Eu vou deixar este livro aqui, ao lado de Don Quixote, nessa espécie de altar que eu tenho na minha estante aqui. Acho que estará muito bem acompanhado Victor Hugo, de Don Quixote, de Miguel de Cervantes, para que a gente possa dialogar. Eu quero te contar também aqui que eu pensei várias formas de apresentação dessa resenha, mas eu vou ir aqui aos pouquinhos, fazendo do jeito que eu costumo fazer. Eu vou trazer um pouco do contexto histórico, que eu acho que é importantíssimo para a compreensão da obra, ou para um melhor proveito da obra, digamos assim, até porque o que eu vou te falar da contextualização histórica, eu poderia entrar em diversos assuntos, mas aquilo que eu recortei aqui na minha mente para conversar com vocês é o que eu, de fato, acho que é interessante, importante, porque, por se tratar de um romance histórico, ele vai, obviamente, trazer personagens reais e fictícios, vai entrelaçar aqui nesta trama estes personagens, alguns que fazem parte da história da Inglaterra, ali do século XVII, século XVIII, e também alguns que ele mesmo foi criando na narrativa, e isso tudo é importante para a gente chegar até este personagem central, que está na capa do livro, O Homem que Ri, Gwynplaine. Então vamos aos poucos aqui, vamos lá, vamos do começo, de onde eu acho que pode te ser interessante também te dizer que se tu ainda não fizestes a leitura desta obra, pode ser que depois tu retornes a este vídeo, ou pretendo que ele sirva para isso também, para que tu possas te situar um pouco mais neste contexto da Inglaterra, onde nós vamos ter essa figura do homem que ri aqui, nos dando diversas lições, ele e outros personagens marcantes desta obra. É assim que eu, Eduardo, li, e esta é a minha experiência de leitura que estou aqui para dividir com vocês, como sempre faço. Então, o que é o acontecimento histórico que eu acho que não dá para fugir? Tem que ter algum conhecimento a respeito. É a Revolução Inglesa, que ocorre no século XVII, e aí ela é dividida em duas etapas. Eu sei que muita gente já sabe disso, mas para quem não sabe, vamos aos fatos aqui, da forma como eu acho que dá para ir encaixando no livro. Duas etapas da Revolução Inglesa. Primeira etapa, nós temos o quê? Nós temos a Revolução Puritana. A Revolução Puritana de 1642, que vai se estender ali até 1648, 1649. Esta chamada Revolução Puritana se deu quando Carlos I, já da dinastia Stuart, estava no poder, e este rei, Carlos I, era um monarquista absolutista. Então o poder estava muito centralizado na figura dele e também dos seus antecessores, na figura de um rei que tudo pode, tudo provê e tudo sabe. O que deixava muito descontente o parlamento, que já havia sido criado anteriormente, mas o parlamento inglês era um objeto acessório. E tinha uma grande liderança lá, um militar, conhecido como Oliver Cromwell, que é este sujeito que vai se contrapor a Carlos I e vai insuflar ali, inclusive, o exército do parlamento, para que houvesse uma guerra civil entre
as forças de Carlos I e de Oliver Cromwell para disputar o poder, esse poder que estava centralizado na monarquia, instaurar ali, neste momento na Inglaterra, o único momento que a Inglaterra de fato se transformou em uma república, que foi a partir da vitória dos puritanos liderados por Oliver Cromwell, destituindo Carlos I do poder e executando-o. Ele foi morto, agora não me recordo se foi na guilhotina ou na forca, executaram Carlos I. Então esta é a chamada Revolução Puritana. Se estabelece a partir de então a República na Inglaterra, neste período. E aí, qual o tempo que isso vai durar? Ali de 1648, 49 até 1658, que é quando falece, quando vem a morrer o Oliver Cromwell. Ele tinha feito uma série de modificações, como ele não era alguém que pertencia à família real, ele instaura alguns decretos. Ele tinha essa perspectiva de criar uma nova linhagem, ele se coloca, se intitula como Lorde Protetor da Inglaterra, e o seu objetivo é que, de forma hereditária, fosse havendo a oscilação de poder. Então o seu filho, Richard Cromwell, acaba assumindo o poder quando o pai falece. Porém, isso não dura muito. Há uma costura ali por parte da monarquia, da nobreza, os lords ali da Inglaterra naquele período, que vão buscar alguém para estar no trono novamente e restabelecer a monarquia na Inglaterra neste período. Então, em 1660, estamos ainda no século XVII, em 1660, o que acontece é que Carlos II e Jaime II, irmãos, filhos de Carlos I, retornam do exílio. Eles tinham ido se exilar inicialmente na França, tiveram por outros países, eles retornam e restabelecem a monarquia absolutista na Inglaterra, na figura de Carlos II, que vai assumir o trono. Com isso, a experiência da República na Inglaterra ela é exterminada, acaba-se a República e volta a ter ali o papel da monarquia absolutista, com a centralização do poder na figura agora do filho de Carlos I, Carlos II. Quando Carlos II vem a falecer, e isso ocorre em 1685, pode ser que eu me engane com alguma data aqui, vocês me perdoem, e até podem colocar a correção aí nos comentários, por favor. A gente sempre construindo aqui as informações juntos, como eu deixo muito claro. Não sei tudo, não sou dono da verdade, estou trazendo algumas coisas por alto aqui, algumas coisas que eu reforcei, inclusive, enquanto fazia a leitura desta obra. Mas estou falando para vocês porque acho importante. Em 1685, então, temos ali a figura de Jaime II assumindo o poder até 1688, depois que seu irmão Carlos II vem a falecer. Jaime II será destituído também do poder, aí nós já estamos em 1688, na segunda etapa da Revolução Inglesa, que é a chamada Revolução Gloriosa. Bom, desta vez não há uma destituição violenta, ninguém vai ser executado. O Jaime II, ele acaba sendo rifado, né? Tiram ele do poder, porque ele havia uma complacência, ele havia dado muito espaço para a Igreja Católica. Então essas disputas que existem lá são políticas, são disputas por poder, mas envolvem sempre a religião. Então nós temos os protestantes e temos ali os católicos que acabam sofrendo esta perseguição, acabam sendo colocados como uma ameaça, né, por parte de uma grande parcela da nobreza na Inglaterra. Jaime II estava se aproximando muito dos católicos, né? Sua fé estava voltada à Igreja Católica, e aí ele é convidado, digamos assim, a se retirar do poder, porque vem assumir o trono Guilherme de Orange, príncipe de Orange, Guilherme III, vai vir assumir o trono na Inglaterra, e ele casado com Maria I, Maria Stuart, né? Ainda da dinastia Stuart. Então ele que estaria assumindo o poder, e Jaime II é mandado embora, ele é deposto. O que tem de tão importante assim na Revolução Gloriosa? O fato de que o Jaime II perde o poder, mas é porque a partir daí todo esse arranjo político e religioso que houve vai promover na Inglaterra algo que é fundamental, que vai ser importante depois também para o advento do capitalismo, né? Que a gente tem a burguesia com vários interesses políticos em torno dessas discussões,
e não só, né, mas também da própria Revolução Industrial mais para frente, mas o principal aqui da Revolução Gloriosa, que vai ocorrer ali em 1688, é justamente uma mudança nesse caráter da monarquia na Inglaterra, que passa a se transformar de uma monarquia absolutista em uma monarquia parlamentarista. Então, a partir de agora, o parlamento não é mais acessório. A Câmara dos Lordes é um espaço extremamente importante de tomada de decisão política na Inglaterra. Nós temos aí, então, este grande acontecimento histórico neste período aí com a Revolução Gloriosa. Eu falo dessas duas etapas, cito alguns destes personagens, porque o que o Victor Hugo vai fazer aqui? Ele vai se referenciar, por exemplo, a Carlos II nesta obra. Vai se referenciar também a quem? A Jaime II. E eles vão ter papéis importantíssimos aqui naquilo que implica o homem que ri, o Gwynplaine. E outros personagens também vão estar aqui envoltos nesta trama. Mais que isso, Ana da Grã-Bretanha, que vai ser aquela que vai suceder no trono Guilherme III, ela que era filha de Jaime II e que vai assumir o poder na Inglaterra já na virada para o século XVIII, 1702, se não estou enganado, tá certo? Até 1706, 1708, é a Ana da Grã-Bretanha que vai ser aquela que vai tomar o poder ali, vai tomar as decisões políticas, claro, e aí mais numa figura que vai estar sempre prestando contas ao parlamento, né? Ela não vai mais governar a Ana da Inglaterra naqueles moldes que o seu tio Carlos II governou, que o seu pai Jaime II governou. Agora, com a Ana, nós temos então na Inglaterra uma monarquia parlamentarista. Bom, o que isso tudo implica? Que a Ana também vai ser uma das personagens, a Rainha Ana, deste romance, e vai ser colocado aqui uma irmã, uma duquesa, Josiane, esta sim, ao que me consta, é parte da obra ficcional. Então vejam como o Victor Hugo vai aproximando, criando personagens e tudo mais. Mas vamos chegar na Josiane. Antes vamos voltar aqui para entender estes dois grandes reis monarquistas, absolutistas, como é que eles se encaixam nessa história do Victor Hugo. Bom, eu poderia começar falando da história de várias formas, eu prefiro começar aqui dando continuidade no contexto histórico. Carlos II, na trama do Victor Hugo, ele surge aqui como uma figura que, digamos, é bastante controversa. Ele acaba se apaixonando por uma mulher que já tinha um filho. Ela se torna amante dele. Quando ele se envolve com essa mulher, este menino ainda era pequeno, este menino de nome Davi, ele vai ficar sabendo, obviamente, que esta criança era filha, este menino, né, ele era filho de um lorde muito rico, com muitas terras, com vários títulos de nobreza, que era conhecido como Lord Clancharlie. Esse Lord Clancharlie era alguém que era muito próximo, era devoto de quem? Do já falecido, né, agora, quando Carlos II retornou para a Inglaterra, Oliver Cromwell. Então, o que o Lord Clancharlie, que é um personagem fictício também, ele tinha deixado de imagem lá para a nobreza na Inglaterra? Que ele era um republicano, porque ele vai se exilar. No momento que Oliver Cromwell morre e Carlos II retorna à Inglaterra, este Lord Clancharlie, isso é muito importante, prestem atenção no que eu estou falando aqui, ele vai para o exílio. E no exílio, ele tem um outro filho. Então ele deixa um filho bastardo na Inglaterra, monarquista, aos cuidados, digamos assim, de Carlos II, porque Carlos II vai se envolver com a mulher que foi amante do Lord Clancharlie, deixa este menino lá, de nome Davi, vai para o exílio, casa com uma mulher, oficialmente eles têm um filho, um filho legítimo deste relacionamento, deste casamento, só que no exílio, onde ele manteve suas convicções republicanas, que contrariavam os interesses da monarquia absolutista inglesa, e este filho que ele tem no exílio, nada mais, nada menos é do que o nosso Gwynplaine, o homem que ri. Este menino foi lá concebido, fora deste universo da nobreza inglesa, da monarquia absolutista inglesa. Já Davi, que vai se tornar o Lord Davi,
Este irmão do Gwynplaine, eles não se conhecem, não tem contato um com o outro, ele vai ganhando cargos, vai sendo colocado para estudar em boas escolas, vai crescendo ali e sendo sempre protegido por Carlos II, e ele ganha esse título de Lorde para que também mantivesse dentro do tesouro da nobreza inglesa, ali, da monarquia inglesa, estas terras, estas posses dentro deste aparato todo que era mantido ali pela monarquia absolutista inglesa. Então ele é filho da monarquia absolutista inglesa, o Lord Davi. Só que tem alguém que vai ficar sobrando nessa história. Este que fica sobrando é este menino que nasceu no exílio. E aí tem uma questão que é importante também. Carlos II vem a falecer. E como que Lord Davi vai continuar interagindo por lá? Ele é visto com interesse e com bons olhos também por Jaime II, irmão de Carlos II, que vai assumir o trono. Jaime II, bastante maquiavélico, percebe que este Lorde, ficando na Inglaterra, seria uma forma de dar um troco também para este sujeito arrogante, republicano, que foi embora, que abandonou a Inglaterra com essas suas ideias revolucionárias, republicanas, e ele acaba acolhendo também o Lord Davi, vai mantendo com ele esses títulos de nobreza, e ele, Jaime II, agora rei da Inglaterra, tinha tido uma filha também fora do casamento, que é esta personagem fictícia, além da filha de Jaime II, Ana, que vai assumir ali o trono, na virada do século XVII para o século XVIII, esta outra menina que era uma duquesa chamada Josiane, uma mulher linda, todo mundo se apaixonava por ela, e Jaime II pega sua filha bastarda e promete ela ao Lord Davi, porque aí ele tinha conseguido dar o checkmate, ele colocava a sua filha para casar com um filho de um lord, que tinha cometido, segundo ele, o equívoco de ir para o exílio e se contrapor à monarquia absolutista, da qual ele era um dos grandes pares, e Jaime II, então, arranja este casamento para o futuro, quando ele tivesse idade para tanto, e mantém dentro do tesouro da realeza os recursos, né, todo esse dinheiro, essas posses que Lord Clancharlie havia deixado, porque ele também veio a falecer, na figura do seu herdeiro, que, ao que tudo indica, só seria este que ficou na Inglaterra, filho de um relacionamento que o Lord Clancharlie não assumiu e teve por lá. Só que aí Jaime II vai descobrir que há um segundo menino aí, que é um herdeiro legítimo, porque é filho de um casamento consumado, mesmo que no exílio. Isso não era interessante, sobre todos os aspectos que eu estou colocando para vocês, que chegasse então ao conhecimento desta criança, ainda muito pequena, que ela era de fato a verdadeira herdeira do Lord Clancharlie. Então o que ele faz? Ele vai até esta criança, ele pega esta criança e vai vendê-lo. Vende ele para os chamados compraticos. Este menino tinha se tornado órfão, ele já não tinha mais o pai, né, havia falecido, também não tinha mais a sua mãe. Este menino órfão, Gwynplaine, teria que ser, o encaminhamento ao que seria feito desta criança era algo que cabia ao rei da Inglaterra. Ele é um filho também da Inglaterra, né, de um lord inglês, embora exilado. Mas o que ocorre é que ele já tinha tudo articulado com relação ao Lord Davi, e este outro menino seria um empecilho para os seus planos, o que ele manda fazer. Então Jaime II, aqui nesta história, é quem manda. Primeiro ele vende para os compraticos desta criança e manda que o mutilem, que ele seja mutilado para que seja vendido para estes saltimbancos, aqueles que faziam apresentações circenses, as mais bizarras, né, cortando a boca dele de ponta a ponta aqui para que ele ficasse com este sorriso macabro, esta máscara, né, levasse para o resto da vida essa aparência horrenda e fosse então atirado ali para este universo do circo, das feiras que se colocavam bizarras que haviam na Inglaterra naquele momento, para entretenimento inclusive da nobreza, né? Então todo mundo sabia o que acontecia, todo mundo via essas barbaridades que eram cometidas com as crianças, diversos tipos de mutilação e de possibilidades que eles enxergavam nas crianças de deixá-las inclusive aleijadas, né? Então amarravam alguns membros para que não se desenvolvesse, criavam situações absurdas para que pudessem ter então o poder em relação a estas crianças e utilizarem elas
para lucrar com isso. Os compraticos, os traficantes de crianças, é que vão vender esta criança para o circo, e isso num arranjo que é feito por Jaime II, que vende esta criança a estes traficantes. A partir daí a gente vai ter a história desta criança sendo narrada já no início do livro. Gwynplaine vai aparecer nessa obra depois de 2 capítulos preliminares. Ele vai falar a respeito de Ursus e de Homo. Ursus, um filósofo, um homem errante, que também fazia às vezes de vendedor de medicamentos, plantas, ervas que curavam, diretor de teatro, médico. Ele era um pouco de tudo, mas a sua atividade mesmo, digamos, era de filósofo, um grande pensador. Ursus era alguém que tinha aversão à sociedade, aos homens de modo geral, vivia muito solitário, apenas na companhia do seu fiel escudeiro, do seu grande companheiro, que era o lobo, um lobo mesmo, um animal que ali se mostra bastante domesticado por este sujeito. Então a gente vai começar conhecendo Ursus e Lobo, nada de Gwynplaine nesses capítulos preliminares. Depois nós nos defrontamos com um dos grandes temas, o primeiro grande tema do livro, penso eu, que é a questão da solidão, que é o momento que este menino, que foi vendido pelo rei Jaime II para os traficantes de crianças, ele já está aí com 10 anos e ele é abandonado na ilha de Portland, na beira da praia, né, na água, assim, nas margens desta água, onde estes traficantes de criança o deixam ali para morrer durante uma tempestade terrível de neve, porque eles estavam fugindo da Inglaterra naquele momento. E eles estavam fugindo porque aí já no reinado, se não me engano, era já o reinado de Guilherme III, é imposto ali, é colocado uma série são baixados, né, diversos decretos jurídicos que vão limitando as atividades destes traficantes de crianças, vão tendo penas muito duras para quem exercia esse tipo de atividade, e eles vendo isso, não só fogem de lá, procuram se jogar ao mar, né, pegar ali a ilha de Portland para adentrar o Canal da Mancha, irem embora da Inglaterra, e eles fazem isso, mas também querem se livrar das provas do seu crime, então eles deixam a criança ali para morrer mesmo, naquela areia ali abandonada. E aí tem essa questão da solidão, a forma como ele narra a sobrevivência desta criança ali naquele contexto é um troço assim, absurdo, uma das coisas mais incríveis que eu já li em termos de literatura em toda a minha vida. E aí tem um fato aqui que não é spoiler, eu preciso dizer, eu não vou detalhar, mas vou comentar com vocês, que quando eles se lançam ao mar, estes traficantes, os compraticos, a certa altura, um mar bastante revolto, eles também muito religiosos, resolvem escrever um atestado ali de tudo que fizeram, quase como que uma penitência, né? Como se estivessem se confessando no mar, dizendo tudo que foi feito, como que foi esse arranjo, como que Jaime II vendeu essa criança para eles, quem era essa criança, filho de quem era, tudo que foi feito com essa criança até o momento que ela foi abandonada. Eles escrevem isso, colocam em uma garrafa, que era, vamos dizer, o correio da época, fecham esta garrafa e a largam no mar. Pronto, tá? Isso é um fato importante deste momento histórico também para situar vocês neste acontecimento. Gwynplaine abandonado na areia, na margem, ali nas ilhas de Portland, deste mar revolto, onde essas pessoas fazem essa espécie de confissão, jogam esta garrafa na água, dizendo tudo, contando toda a história até ali, e seguem a sua jornada. Gwynplaine levanta-se em dado momento, ao perceber que ninguém ia voltar, ninguém se preocupava com ele, ninguém iria cuidar dele, e vai caminhando para onde o nariz aponta. Em um ambiente bastante perverso, assim, bastante cheio de adversidades. Então, além do gelo muito forte, ele de pés descalços, marca muito assim essa passagem. Ele vai caminhando, vai tentando achar um lugar para onde ir, para onde ser acolhido. Ele só tinha um casaco que o protegia bastante do frio, mas ele estava descalço, né? Um contrassenso, algo absurdo assim. A gente ia pensando nessa criança de 10 anos apenas, andando por esse espaço, assim, esse terreno íngreme, com rochas, com montanhas, mas ele vai seguindo, e aí ele vai se defrontar primeiro com a morte, porque ele vai ver um homem enforcado. Ele nunca havia visto algo como aquilo. Na sequência, ele vai encontrar, além da morte, né, deste homem na forca, uma mulher também agarrada em uma menina, uma criança, ainda bebê de colo, e esta mulher estava morta, e ela tinha em mãos, no seu colo ali, uma menina que havia sido bastante atingida pela neve, e esta menina estava viva, porém cega. Esta menina
que terá o nome de Dea. É Gwynplaine, aos 10 anos, que abraça essa menina, enrola ela no seu casaco, portanto ele fica ainda mais exposto às intempéries e leva ela com ele nesta jornada. Não podia deixar de dizer isso, é fundamental. Então, ao passar por esta experiência, esta criança chega com outra criança de colo em um vilarejo, um lugar ali próximo de Londres, relativamente próximo, né, em torno de 200 quilômetros, mais ou menos como o de Pelotas a Porto Alegre, aqui, para situar um pouco dentro do que é a minha referência aqui. E aí ele começa a bater nas portas, só que ninguém abre a porta para ele. Aí ele começa a olhar no entorno desse vilarejo e vê mais afastado uma espécie de trailer, a Green Box, né, uma casa ambulante, digamos assim, um lugar ali onde bem mais humilde, né, mais modesto, onde ele resolve também bater, e quem abre a porta para ele? Ursus, este sujeito que vivia apenas com seu lobo, afastado de todas as pessoas do mundo, né, vivia muito solitário. E é Ursus quem vai acolher e vai se tornar o pai adotivo tanto de Gwynplaine quanto de Dea, esta menina cega que Gwynplaine salvou quando a encontrou no gelo ali, praticamente quase já soterrada como a sua mãe estava. E com certeza, né, ela iria morrer ali e se ele não tivesse feito isso por ela. Então há aí um encontro entre estas duas almas. Uma mulher frágil, porém muito bela, que não vê, não tem a possibilidade de enxergar fisicamente, porém ela é uma pessoa muito capaz de ler a alma humana. E ela se apaixona por Gwynplaine. Ela não enxerga essa figura horrenda no aspecto físico, mas enxerga tudo aquilo que a maior parte das pessoas não via em Gwynplaine, no Homem que Ri. E eles vão formar uma família. O lobo, que é o homo, Ursus, que é esse pai adotivo, Gwynplaine e Dea. E vão montar um espetáculo, do qual depois vão se juntar outras duas mulheres e outras pessoas vão auxiliar ali numa peça de teatro, cujo personagem principal era Gwynplaine, o Homem que Ri. E é o Ursus quem vai dirigir esse espetáculo. Eles vão começar a ficar mais conhecidos, decidem ir até Londres, e é lá que eles vão conquistar o público de vez, diferentes classes, camadas sociais assistindo aos espetáculos. Ou o Homem que Ri encontra a fama. Mas ele carrega uma chaga muito grande, Gwynplaine. Ele carrega a chaga de não conseguir controlar, mesmo quando ele estivesse triste, quando ele estava triste, melhor dizendo, ele não conseguia controlar o músculo do rosto que o fazia estar sempre com essa expressão de sorriso. Com muito esforço ele até contornava um pouco isso. A máscara ficava menos sorridente. Mas tinha que fazer muito esforço. Só que toda a força que ele fazia para controlar este sorriso, quando ele estava triste, quando ele estava incomodado com alguma coisa, a própria natureza física daquilo que fizeram com ele, essa violência, o obrigava a explodir daqui a pouco em uma gargalhada. Então aqui a gente tem esse aspecto também que é importantíssimo assim, de se pensar, a questão do sorriso, de estar sorrindo sempre, né? Todos nós nos revestimos de uma máscara, que é este sorriso que muitas vezes não reproduz, não representa aquilo que está lá no nosso íntimo. Ele é a representatividade do povo, de modo geral. Com muitas dificuldades, até os dias de hoje, das pessoas, né, em piores condições de vida, que mesmo com muitas dificuldades, muitas adversidades, ainda assim precisa botar um sorriso no rosto e ganhar a vida, né? E ele ganhava a vida com este sorriso. Daqui para frente, eu posso falar algumas coisas um pouco recortadas, mas para não te dar um spoiler realmente do que vai acontecer, e a leitura da obra vai ser importante. Quero dizer que além desses personagens que comentei, vai haver uma outra figura aqui, de nome Barquilfredo. Este sujeito é aquele típico sujeito puxa-saco, que fica sempre na volta da nobreza, da realeza, prestando favores, esperando ter uma oportunidade. E ele era muito apaixonado por Josiane, mas ele também era muito amigo do Lord Davi. Então ele vai circulando, ensabonetando para um lado, para o outro. Ele tinha um grande objetivo, que era estar próximo da Rainha Ana. Aí já estamos no contexto da Rainha Ana, quando o Gwynplaine é adulto, quando ele já está na idade adulta, mais de 20 anos, é nesse período que passa, como disse para vocês, na passagem do século XVII, então temos ali o início, a criança, para o século XVIII. Então,
Esta Josiane, ela despertava grandes paixões, e Barkilphedro era apaixonado por ela. E esse amor, obviamente, não era correspondido, ele era alvo de escárnio, inclusive. E então ele começa a querer se vingar de Josiane. Mas uma forma dele fazer isso, primeiro, era ele ascender de alguma forma dentro dessa hierarquia da nobreza e da realeza inglesa naquele período. Então ele vai convencendo ela, por A mais B, que ele deveria ocupar estes espaços que para ela pareciam posições também subalternas, mas para ele era importante. Ele convence ela, que coloca ele numa posição que ele queria muito e que vai ser determinante, esta posição que ele assume, para o desenrolar da história. Porque nesta posição ele era o canal de comunicação direto com a rainha da Inglaterra, a rainha Ana. E ele tinha contato e podia absorver muitas coisas, compreender muito daquilo que estava acontecendo neste ambiente, para além do que, digamos, era visível a todos. Então ele começa a conhecer e a saber muito mais do que os outros personagens a respeito da vida de todos eles. Isso eu acho que é importante dizer também. Então ele tem um papel importante, Barkilphedro. Esse nome estranho aí, pode ser até que eu não esteja pronunciando corretamente, mas é por aí. É esse sujeito aí que vai estar atuando, mexendo seus pauzinhos para que se modifiquem uma série de situações aqui ao longo da trama. A gente vai ter aqui também a questão da inveja. A rainha Ana tinha muita inveja da sua irmã, a duquesa Josiane, que é uma personagem fictícia. Então na história o Victor Hugo nos coloca essa situação também, da gente pensar a questão da inveja, da vaidade, o amor não correspondido, então o ódio, a vingança, tudo isso, como já mais ou menos comentei aqui por vocês, estou comentando por alto, vai aparecendo na trama, ascender muito rápido a uma condição, uma classe maior, perder tudo isso, o valor da amizade, o valor da lealdade, o que é de fato o amor, como que ele se constrói, a importância de abrir o seu coração e também a sua boca para questionar, para falar, para cobrar um olhar maior por parte das autoridades. E isso serve para uma monarquia parlamentarista, para um regime democrático como o que nós vivemos aqui no Brasil, né, o Estado Democrático de Direito, onde nós temos também representantes no parlamento. Nós estamos, inclusive, agora prestes a uma eleição municipal e essa eleição a gente vota para o Executivo, vota para o Legislativo. Estes poderes, né, que constituem tanto a República quanto uma monarquia parlamentarista, de onde saem as decisões e como que elas impactam de forma diferente a depender desses diferentes atores que compõem esta pirâmide social. Então é muito bem feita a crítica social por Victor Hugo, isso é chovendo molhado, mas acho que é importante reforçar de qualquer forma nesse vídeo. E uma questão assim, para finalizar a obra, eu preciso dizer, eu só não digo que esse romance ele se tornou o livro da minha vida, eu consegui estar, digamos, amando tudo que eu li 100% do tempo, porque 20% desse livro tem algumas questões aqui que me lembraram, inclusive, Moby Dick, de Herman Melville, e aí a gente tem que também desculpar o Victor Hugo aqui, hoje nós lendo, né, quem somos nós para desculpar o Victor Hugo, né, mas o que eu estou querendo dizer é que não tem como cobrar algo diferente dele nesse sentido, a questão da descrição de algumas questões que para nós hoje aqui em pleno século XXI lendo essa obra parecem completamente desnecessárias e que não prende, não atrai, não nos coloca no lugar enquanto leitor, não nos faz entrar dentro dessa obra, não nos prende, né? Porque não nos diz muitas coisas. Ele começa a nomear duques, barões, quais as posses que eles tinham, castelos, tudo mais em determinadas partes. Então tem essas interrupções aí ao longo do livro. Elas não são tão extensas, em alguns casos elas são um pouco mais extensas, por isso que eu falei 20% do livro, porque em alguns casos isso acontece de forma curta, ele vai descrever, por exemplo, o parlamento, onde estava sentado cada um destes que compunham a Câmara dos Lordes, vai descrever detalhadamente até questões de vestimenta, detalhes assim, minúcias que realmente se tornam enfadonhas, cansativas, eu preciso dizer isso aqui. Só que os outros 80% do livro, em que ele não está fazendo essas descrições, até mesmo esse contexto histórico que eu coloquei para vocês, que também é apresentado no livro, embora eu ache que ele não é apresentado assim, nem mesmo nas notas de rodapé, de uma forma mais objetiva, como eu procurei fazer nesse vídeo, espero que tenha conseguido,
Talvez ali também canse algumas pessoas, talvez ali desmotive, né, desestimule a leitura, porque começa a se perder no contexto histórico. Tá, mas quem é Carlos II? Quem é Jaime II? E Carlos I? Então, assim, ficam algumas coisas em aberto, mas para quem lia naquele período ali no século XIX, a Inglaterra, dos séculos 17 para o 18, era algo recente, era algo próximo, era algo que, para eles, a descrição desses espaços, ambientes e tudo mais, que para nós é cansativo, era algo de senso comum e que até situava esses leitores da época mais na narrativa. Então, é isso que eu digo em termos de desculpar o autor, de pensar isso nesse aspecto, né? De que hoje nós somos leitores do século XXI. Antes, quem pegou essa obra em mãos eram leitores que tinham um contato muito mais próximo, né? Até mais do que isso. Quem vive hoje na Inglaterra, na França, porque ele faz também algumas comparações, que eu acho que até viram algumas digressões, assim, em alguns momentos ele começa a falar da França, trazendo algumas comparações, meio que foge, assim, e eu ali, não, eu quero que tu volte para a história do Gwynplaine, por favor. Então, tem isso no livro? Tem. Mas tinha também em Moby Dick, com o Herman Melville, que é outro livro incrível, tem resenha no canal. Se você não acompanhou essa resenha, por favor, acompanhe a resenha de Moby Dick aqui no Sujeito Literário e faça a leitura desta outra grande obra clássica, onde o Herman Melville também tinha essas interrupções, vinha aquela história incrível, com diversas reflexões filosóficas existenciais que eu acho fantásticas, e aí aquele corte para falar de nó de corda, de lança, de diferentes embarcações, diferentes baleias. Mas é isso. Eu acredito que vale passar por esses 20%, eu fiz aqui por alto, da obra, para se entregar e não conseguir largar de modo nenhum esses outros 80%. E digo, é importante ler, sim, tudo. Não pula, não corta. Lê, mas lê um pouco mais aí calçado, de repente, de algumas dessas questões iniciais que, para mim, acho que foram importantes, né? Ter algum conhecimento, principalmente desse evento histórico que foi a Revolução Inglesa, dentro dessas duas etapas, para pensar estes personagens que são citados como personagens que, de fato, participam da trama, tá certo? Leiam O Homem que Ri, de Victor Hugo. Esta é a dica do Sujeito Literário no dia de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.